Destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia! Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria, né, Madureira? Tranquilo, sossegado. Suas piadas não são boas, mas estão na moda, né, Madureira? O que vale é que tá na moda, né? Ué, antes eram excelentes, agora já não são boas? Não são boas pra quem não entende. Ah, tá certo. São boas pra quem... Assustei agora, achei que... Não são boas pra quem ri de qualquer coisa, né? Entendi. Agora, as piadas do Madureira são coisas impressionantes do ponto de vista... Que ponto de vista... Madureira, hoje tem última sessão, né, Madureira? Última sessão, porque quinta-feira é feriado, quarta-feira é feriado, quinta-feira é feriado, então quinta-feira não tem, mas hoje tem sessão na Câmara Municipal, que discute, entre outros projetos, esse que está aqui no estado de hoje, projeto indicando o pagamento de delação popular para crimes de corrupção. Projeto do vereador Salineiro, né, que vai... como diz ele, uma reapresentação de um projeto que tramita na Câmara dos Deputados já faz tempo. O deputado está fazendo corpo mole para que a delação popular, né, a delação possa ser popular, que qualquer cidadão possa fazer delação e ganha por isso, né? Claro, vai ter um prêmio, delação premiada. Para quem faz a delação tem um prêmio, não é preciso ser bandido, não é preciso ser, né, qualquer cidadão que vai encontrar uma corrupção, um crime de corrupção ou indício de corrupção, pode fazer a denúncia, e essa denúncia seria premiada de acordo com o projeto de lei do vereador Polícia Federal Salineiro. O prefeito Marquinhos Estrada assinou ontem a nova lei do PRODES, né? Vai garantir de cara 300 empregos, com investimento de 40 milhões de reais, né? Para o interessante o estímulo, né, às empresas de se instalar em Campo Grande, e o objetivo principal é exatamente a geração de novos empregos, já que a cidade está passando por uma crise, como todo o país, passando por uma crise de desemprego. Amanhã é dia da divisão, dia 11 de outubro, Mato Grosso do Sul está completando 40 anos. Ontem, o governador Reinaldo Azambuja já fez um balanço, né, desses 40 anos, incluindo aí os 2 anos e quase 3 anos de sua administração, e chegou à conclusão, governador, que valeu a pena ter dividido o Estado. Aliás, a história, né, da divisão do Estado, ela começa ainda no final do século XIX, começo do século XX, quando os gaúchos, Revolução Federalista, os maragatos, começaram a chegar, né, em pencas aqui na fronteira Brasil-Paraguai, Amambai, Ponta Porã, Bela Vista e tal, e passaram a controlar toda uma região altamente produtiva, numa disputa com a Mata Laranjeira e numa disputa com o norte, né? Essa divisão do Estado, ela começou já naquele tempo em função do menoscabo, em função até da falta de condições que o norte, né, Cuiabá, tinha de dar atendimento a todo o estado, principalmente a região sul. Pra você ter uma ideia, para você chegar a Cuiabá, até a década de 30, o único caminho mais rápido que tinha era o Rio Paraguai, o Rio São Lourenço, tal, e o Rio Cuiabá. Você tinha que sair de Corumbá, tal, Cáceres, para ir aqui de Campo Grande, para você chegar a Cuiabá, era uma verdadeira odisseia. Tinha que sair daqui para Aquidauana, pegar barco em Aquidauana, era uma coisa. Imagina como era há 150 anos atrás, ou um pouco menos, você chegar a Cuiabá. Era uma coisa extremamente difícil. Então, já havia uma divisão propiciada pela própria distância e a dificuldade que havia de você chegar à capital do estado.
E havia uma divisão cultural, né, muito grande, que Mato Grosso do Sul, o Sul estava muito mais ligado à fronteira Paraguai, Bolívia, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, do que propriamente ao norte do estado. Havia uma enorme dificuldade. Além do que a metrópole, em vez de ser na capital, era aqui no sul, que o sul era o maior produtor e que terminava atendendo economicamente a capital. Quer dizer, havia uma inversão de valores aí na questão da economia regional. A ligação cultural que havia do norte para o sul era entre Corumbá e Cuiabá, né? Corumbá que não se julgava no sul do estado, Corumbá que fazia questão de ser Pantanal e tal, o sul do estado começava em Miranda, né? Começava em Miranda e descia, para lá já não era considerado sul do estado, tanto que na divisão do estado, Corumbá era contra a divisão, Corumbá queria um estado próprio ou queria ficar com o norte. Não aceitava de forma alguma a divisão do estado. É onde havia ainda um caldo cultural que ligava o norte ao sul do estado. Quer dizer, Corumbá, por ter sido construída por cuiabanos, e Pantanal por ter sido habitado primeiramente pelo pessoal de Livramento, Cáceres e tal, havia uma ligação cultural muito grande que tem até hoje, né? O próprio sotaque curumbaense é muito parecido com o sotaque cuiabano. Alguns usos, né? Algumas manifestações culturais de Cuiabá que você vê em Corumbá, como o Guaraná ralado e a viola de coxo, são duas referências extraordinárias que não existem em outras partes do sul do estado. Quer dizer, o sul não tem nada de cultural que ligue ao norte, a verdade. Aqui a gente não conseguiu herdar sequer o Guaraná ralado, né? Não tem, né? Aqui a nossa cultura é uma cultura mais ligada à fronteira, sobretudo do Paraguai, ao Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Não tem uma ligação com o norte do estado. Então a divisão cultural já existia e a divisão econômica já existia, até porque todo o comércio de Campo Grande, da região sul, era feita para São Paulo, depois da Estrada de Ferro, então se intensificou muito mais e havia essa completa alienação do norte para o sul. Então a divisão nesse aspecto cultural e econômico foi vantajosa. Algumas pessoas eram contra a divisão por uma questão de ligação íntima, sei lá por quê também, né? Porque tinha muito cuiabano aqui, os cuiabanos muito interessados em manter essa unidade, e muitos até por uma questão econômica. O governador Pedro Pedrossian, por exemplo, era contra a divisão do estado e morreu contra a divisão do estado. Ele achava que se juntasse Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, ia se transformar no maior estado do Brasil em todos os aspectos, inclusive o aspecto econômico. E um pouco antes de morrer, Steve Coelho ainda me cobrou isso, porque eu era divisionista, sempre fui divisionista, me cobrou, tá vendo, Sérgio Cruz? Se tivesse hoje Mato Grosso e Mato Grosso do Sul juntos, né, com essa enorme produção, com essa enorme capacidade de crescer que os dois estados têm, Mato Grosso seria hoje o maior estado do Brasil. Então, até certo ponto ele tem razão. Mas do ponto mais geral, cultural, econômico e financeiro, o Mato Grosso o Mato Grosso teria que ser realmente dividido e o Mato Grosso do Sul teria que ser criado. Ontem o governador Reinaldo Azambuja falou, né, desse potencial de crescimento do estado de Mato Grosso do Sul, citou alguns gargalos desse desenvolvimento, chegando à conclusão de que o nosso problema aqui é de transporte. E citou, né, a Estrada de Ferro Noroeste, citou a hidrovia Brasil-Paraguai, citou essa nova tendência aí de se concluir, da agora partir para a parte prática, né, dessa ligação com o Pacífico, né, que se fala muito tal, aliás já se fala há muito tempo, desde o tempo do Zeca do PT, que fala em ligação bioceânica, e agora quem sabe, né, chega, né, porque a gente vai economizar 8 mil quilômetros? 8 mil quilômetros para chegar à China, tal, que é o nosso maior mercado consumidor.
Falou o governador das commodities, da industrialização, da agregação de valor às nossas exportações, e falou bem o governador, porque a gente, por enquanto, né, a não ser esses 20 e poucos % que tem de indústria, de exportação industrial, através, sobretudo, da celulose de Três Lagoas, a gente não tem nada que agregue valor às nossas exportações, além dos grãos e commodities. Então, falou... ontem, né, teve uma reunião com a imprensa de manhã, ele, o secretário Verruc da Indústria e Comércio, o secretário de Governo, o Rieder, o secretário de Cultura, que vai estar daqui a pouco falando aqui sobre os 40 anos. Então, no balanço geral, os 40 anos valeram, né? E a gente espera que continue valendo, que esses gargalos sejam etapas superadas pelo próprio desenvolvimento e que a gente, ao comemorar daqui 10 anos e 50 anos, tenha muito mais a comemorar do que nesses 40 anos. Teve reunião ontem do FCO, né, o superintendente do Banco do Brasil foi explicar lá na FIEMES os caminhos para que as empresas de Mato Grosso do Sul tenham acesso ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste. São muitos milhões de reais, né, financiados, e que muito desse dinheiro termina voltando por falta de alocação por parte dos empresários de Mato Grosso do Sul. Agora, por que sobra dinheiro com uma crise tão grande dessa? O dinheiro dado com juro baixo, juro subsidiado. Por que sobra dinheiro? Por que o pessoal não vai atrás? Alguma coisa está errada, né? Eu acho que o maior erro está no Banco do Brasil. Acho que tem que tirar o Banco do Brasil, tem que transformar o Banco do Brasil no banco comercial. O Banco do Brasil parece que é o dono do dinheiro, né? Colocar bancos comerciais de um modo geral para tratar da distribuição desse dinheiro, bancos comerciais comuns aí, que têm interesse em trabalhar com dinheiro, que o Banco do Brasil parece que está fazendo favor para o povo, né? Quer dizer, o empresário vai lá. Então, é tanta burocracia que o empresário termina se desestimulando de acessar, de tentar os financiamentos do Fundo do Centro-Oeste. Por isso é que volta o dinheiro, porque eu nunca vi voltar dinheiro, quer dizer, dinheiro, juros subsidiado, dinheiro barato e voltar o dinheiro, alguma coisa errada tem. Eu acho que o erro é do Banco do Brasil, o erro é do governo em credenciar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil devia estar fora disso aí, que o Banco do Brasil não atende nada. O Banco do Brasil é um estorvo para a economia nacional. O Banco do Brasil atende como se estivesse fazendo favor para o empresário, quando na verdade ele, Banco do Brasil, é que depende do correntista, que depende das pessoas que vão fazer esses levantamentos. Então está na hora do governo colocar o Banco do Brasil em seu devido lugar, né? Transformar o Banco do Brasil num banco de favores ao empresário para um banco comercial comum, para que os empresários possam ter acesso e esse dinheiro não esteja voltando, porque não justifica voltar dinheiro, né, pô? Uma crise danada, todo mundo precisando de dinheiro. E o dinheiro voltando, sobrando dinheiro, alguma coisa errada tem nessa história. Coisa certa, Justiça de Primeira Instância completou mais de 730 milhões de reais de bloqueios às contas da JBS aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Já havia 115 milhões, agora mais 600 e pouco, e foi para 730 milhões, trabalho realizado pela CPI da JBS, instalada na Assembleia Legislativa, e que está rendendo, quer dizer, todas as trambicagens que os irmãos Metralha fizeram aqui contra Mato Grosso do Sul, está rendendo exatamente em função desse trabalho sério desenvolvido pela CPI da JBS em Campo Grande, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Espero que você tenha momentos de boa reflexão nesses 2 dias que a gente vai ficar fora, né, do ar, e esteja conosco na próxima sexta-feira, com outras notícias e com outros recados. Falei e tá falado.